Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas, e hoje nós estamos com a 19ª aula das obras de André Luiz e a segunda parte do livro Ação e Reação. Bom, de novo, como eu sempre digo, este nosso trabalho não dispensa a leitura dos livros. Nosso trabalho tem como objetivo falar um pouquinho de todas as obras de André Luiz, daquela sequência de livros que nosso querido Chico psicografou, uma parte junto com Valdo Vieira, analisando em cada programa nosso um pedacinho, para despertar nas pessoas a volta aos livros de André Luiz. Porque, infelizmente, parece que não está mais na moda, mas é de extrema importância a gente trabalhar esses livros, ler, para entender um pouquinho de como funciona o mundo espiritual. Principalmente o mundo espiritual que está muito próximo a nós. Pois é. Então, esse livro que nós vamos fazer a segunda parte é um livro que vai citar muito do sofrimento que acontece na espiritualidade com aqueles espíritos ainda... que a maioria de nós, a maioria de nós, são espíritos que estão em grandes débitos com sua consciência, em grandes débitos com a espiritualidade, em função de comportamentos, atitudes, ações que não são éticas, não são construtivas. De novo, esse livro é composto por 20 capítulos, 273 páginas, do André Luiz, e o psicógrafo desse é o nosso querido Chico. Bom, de novo, como eu falei na nosso encontro passado, aqui eu cito Druso, que é o responsável pela Mansão da Paz. É um espírito que se dedica há muito tempo, há 50 anos, nosso aqui, ela está na espiritualidade, se dedicando a trabalhar na Mansão da Paz. Quem é a Mansão da Paz? Mansão da Paz é um local, vamos pensar assim, num hospital na espiritualidade, muito bem protegido, com energias magnéticas, com energias muito elevadas, para que espíritos perturbadores não adentrem, que infelizmente existem milhões e milhões e milhões e milhões na espiritualidade e aqui encarnado, Todo mundo sabe disso. Pois é, então esse posto avançado do umbral, você tem o nosso lar, ele é ligado ao nosso lar, só que ele fica mais profundo. Do lado de fora, na primeira parte do nosso encontro, falamos rapidamente que o lado de fora da mansão é terrível. É um ambiente extremamente hostil. E ali tem espíritos extremamente hostis, extremamente perturbados. Resultado de uma vida dedicada àquilo que não está de acordo com as leis de Deus, com os ensinos do Mestre Jesus. O capítulo 11, nós vamos até o capítulo 10. No capítulo 11, ele fala, o nome do capítulo é O Templo e o Parlatório. No templo da mansão, uma cruz informa e recorda a todos que ali vão orar que Jesus está presente. Percebe-se nesse capítulo que o ser humano ainda precisa de símbolos. A Joana de Anjos fala muito nisso. Fala o quanto o ser humano precisa de símbolos. Eu particularmente, isso é eu particularmente não tenho grandes afeições por cruzes, mas é importante respeitar, temos que respeitar, porque o ser humano precisa muito dos símbolos. E a Igreja Católica, há 2000 anos atrás, já sabia disso e cria aqueles símbolos que são aqueles artefatos que tem na igreja, os santos, que as pessoas precisam disso e é natural, não tem nada de errado. Então ele vai falar, percebe-se nesse capítulo que o ser humano ainda precisa de símbolos, cada um dentro da sua crença e fé. Do lado de fora do templo, grandes fileiras de almas sinceras e sofredoras oravam também. Então dentro do templo tem um grupo e do lado de fora também. Espíritos problemáticos, sofredores, mas que começaram a acordar, que já estão sendo assistidos diretamente pela mansão. Se você fizer um paralelo com o mundo aqui, não fica muito longe. Você tem o pessoal sofrendo e alguém
boa índole, de boa vontade, cria um órgão particular para arrecadar comida, arrecadar coisas e dar para essas pessoas que precisam. Então você vai ver muito isso em certas igrejas, principalmente nas casas espíritas. Aquela fila de pessoas aguardando sua cesta básica, aquela coisa toda. Ali no caso está sendo saciado a fome física. E aqui está sendo saciado a fome espiritual, a libertação de si, de dentro de si, a libertação daquela estrutura que a gente criou por muito, muito tempo. E nós só vamos ter paz quando a gente nos libertar de uma estrutura que nós mesmos construímos dentro de nós. Dívida agravada. Espíritos com sentimentos tigrinos não podem ser acolhidos em ambiente onde reina a paz, no caso do tempo da mansão, pois não resistiriam ao impacto da qualidade dominante, dosada em fotônios de teor eletromagnético, ajustado àquela casa de oração. Pois é, isso acontece aqui na vida também. Às vezes uma pessoa que está muito desequilibrada, se você tentar levar ela num local equilibrado, ela não vai querer entrar, ela não vai, aqui eu não vou. Não, de jeito nenhum que eu vou lá. E não tem como, ela não está ainda. Então, com calma, vamos orar, vamos tentar ajudar. Quem sabe, talvez ela precise de alguns remédios, alguma coisa para dar uma equilibrada, para ela estar em condições de aceitar adentrar um local que energeticamente está mais elevado. E lá não é diferente. Há espíritos que, quando os trabalhadores descem nesses umbrais da espiritualidade, eles se afugentam. A luz faz mal para eles. Não é agradável para eles. É muito triste falar isso, mas é uma realidade. Débito estacionário. A prece humilde de um espírito bom, pleno de fé e caridade, subtrai uma mulher à desencarnação precoce. Pera aí. Que história é essa? Deus não decide a hora que a gente desencarna? Deus não é um imperador. Deus não é um mandatário, que aqui quem manda sou eu, como querem algumas religiões, a ira do Senhor. Não. Deus é amor. Deus é uma estrutura que está desde o átomo. Lá tem a presença de Deus, ou seja, nós estamos cheios de Deus até em todo o universo. Deus está em todo lugar. Pois é, assim sendo, tudo vai ser acertado, construído, de acordo com aquilo que nós estamos pensando e agindo. Depende da nossa forma de agir, é um caminho para a nossa vida. Pedro disse, o amor cobre a multidão de pecados. Consequentemente, eu errei. Sim, quem não errou? Todo mundo erra, eu errei. E agora eu tenho que fazer coisas construtivas para o próximo, para reduzir aquilo que nós erramos. Ideal seria nós procurarmos quem nós erramos e corrigir lá. Às vezes isso é possível e a gente faz. Às vezes isso não é possível. E aí? Como é que faz? Vai ficar sem consertar? Não. Nós vamos em busca do amor, do trabalho, da luta interior de melhorar. Todo mundo fica falando, nossa, mas o Espiritismo só fala em reforma íntima. O Espiritismo só existe para fazer as pessoas se reformarem intimamente. O Espiritismo não tem outro papo. Não, o Espiritismo está aí para poder explicar que a vida continua, que existem os espíritos. Não. O Espiritismo mostrou que existem espíritos, o Espiritismo mostrou que a vida continua, para mostrar para nós que nós precisamos mudar. Porque o que nós fizemos aqui não vai ficar aqui, não. Nós vamos levar com a gente. Nós vamos voltar com isso. No capítulo 13, débito estacionário, justamente que eu estou lendo agora, que é a prece desse espírito, então eu não terminei. Ele faz uma prece para uma mulher que está aqui encarnada, doente, ele faz uma prece pedindo para que ela possa viver mais um pouco. A espiritualidade acolhe todas as preces. Isso é levado para graus extremamente elevados na espiritualidade. E chega-se à conclusão de que ela pode ter mais um pouquinho de tempo de vida, e é dado. A espírito fala, não, no caso dela não tem como.
Tudo depende do que se percebe, do que se consegue enxergar na alta espiritualidade. É aí que vem aquela situação. Você viu aquela pessoa? Uma pessoa bacana, gente boa, pô, um cara maravilhoso, desencarnou. E aquele ali? Aquele ali não vale nada, só faz coisa errada e não morre nem queimando o médico. Sabe aquela história? Vaso ruim não quebra. Por que isso? Porque ele precisa de reajustes e o outro não precisa mais. O outro já resgatou, já vai para uma outra parada, vai para outra situação. Eu sei que estou sendo muito simplista na minha análise, mas a coisa caminha por aí. É justamente esses nossos atos, esse nosso comportamento que vai gerar o nosso destino. Resgate interrompido. Um marido infiel torna-se rancoroso com o esposo e o filhinho, ao mesmo tempo que mantém amor paternal pelas suas filhas. Tenta assassinar a esposa, mas é impedido pelos espíritos protetores. Então, nesse capítulo, é feito um comentário profundo sobre o divórcio, apresentando que a maioria dos casais se une por débitos do passado. São poucos os casais que estão unidos por esse amor. Na verdade, se a gente for pegar a coisa muito a fundo, esse primeiro contato que nós temos, homem, mulher, casal, não importa se é homem, mulher, se é mulher, mulher, se é homem, homem, pouco está importando. O que importa é essa união de duas pessoas, vamos falar assim, para uma vida em comum. No começo, há uma atração maior em função de beleza, de sensualidade, de todo esse processo. Sem dúvida nenhuma que a grande maioria vai ter. Só que o amor verdadeiro vai sendo desenvolvido ao longo dos anos. A compreensão, esse carinho não vai ser num primeiro momento. Para alguns sim, para alguns até acontece. Mas para a grande maioria de nós, isso leva tempo. Então, com a maturidade vai sendo desenvolvido esse amor. Isso é maravilhoso, isso é lindo. Porque quando chegar na espiritualidade, se houve por parte desse casal essa luta de melhoria, vão desprezar tudo aquilo, toda aquela animosidade de vidas passadas. O mesmo acontece, por exemplo, com pai e filho, mãe e filha, mãe e filho. Chega na espiritualidade, pergunta para a mãe, e aí, você gosta daquele teu filho? Claro que eu gosto dele. Pois ele está lá na vida ainda, você desencarnou, né? Sim, mas eu vou ampará-lo, vou ajudá-lo. E você sabia que esse seu filho, em outras vidas, eu posso até te mostrar, ele foi um carrasco seu? Ah, é? É. Ah, mas não faz mal. Eu hoje o amo. É maravilhoso isso. É uma forma esplêndida que a espiritualidade maior, através de Deus, nosso Pai, cria para fazer com que a gente recobre, nos reconduza, reforme a nossa forma de ser. Anotações oportunas. Esse capítulo aborda o estudo de Freud, comentando que no trabalho do famoso médico faltou o estudo da reencarnação. O trabalho do Freud foi magnífico, sem dúvida nenhuma. Hoje, se você ler Freud e você ler Jung, você vê que Jung foi mais a fundo. O Jung esbarrou na reencarnação, na espiritualidade. Estudando Jung, você vai ver que ele era um tanto quanto espiritualista, místico. Freud era mais acadêmico. E nesse capítulo faz um estudo muito importante sobre a sexualidade. Nós vamos no próximo programa falar do livro Sexo e Vida, que é um livro que aborda a sexualidade mais profundamente. No capítulo 16, o débito aliviado. Nesse capítulo, a história de um homem com doença grave que se dedica a ajudar o próximo. No desdobramento do sono, é atendido por médicos na espiritualidade. O capítulo mostra esse comportamento heróico e fraterno e expõe com um débito passado que se alivia. Ele era doente, ele tinha problemas, assim mesmo ele saía para ajudar o próximo. E quando ele estava dormindo, era ajudado pela espiritualidade. O que ele está fazendo? Limpando débitos do passado. Puxa, então quer dizer que para eu ascender à espiritualidade eu tenho que fazer o bem? Sem dúvida. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. O bem não significa único e somente da cesta básica. O bem é levar uma palavra,
escutar alguém que precisa, a forma com que a gente vai conversar, a forma com que a gente vive, oportunidades que a gente possa ajudar. Você pode ajudar ensinando, você pode ajudar explicando, você pode ajudar de mil formas. Isso faz parte do contexto de amar. Essa é a única saída para sair de um buraco espiritual. Não tem outro. Capítulo 17. Dívida expirante. Capítulo onde é citado o caso de um enfermo grave que na atual reencarnação ressarce seu débito passado, suportando com humildade, paciência e golpes reparadores. O capítulo 16 e 17, um é continuação do outro. Conta toda a história desse espírito que tem uma enfermidade, mas que está lutando para ajudar e corrigir ou suportar o seu problema. No capítulo 18, aqui é um capítulo muito importante, chamado Resgate Coletivo. Nesse capítulo ele mostra um acidente aéreo e como que os espíritos nesse acidente aéreo é tratado, como eles são conduzidos. Porque num acidente, seja ele qual for, tem espíritos que já recobram a consciência no ato. Eles já sabem que eles estão na espiritualidade, que eles se desligaram do mundo físico. Há espíritos que estão dormindo, continuam dormindo como se estivessem na sua casa dormindo e ficam dormindo. Há espíritos que continuam acordados, vivendo uma ilusão de que ele está dentro do avião. São muito variados. Então, há espíritos treinados para lidar com esse tipo de coisa. Não é porque desencarnou que aí sai, como se fosse um filme de Hollywood. Aí desencarnou, então ele sai, pronto, está tudo lindo, maravilhoso. Não é nada disso. Para você ser um espírito trabalhando na parte de ajudar as pessoas no desencarne, é um espírito preparado para isso. É um trabalhador de espiritualidade preparado para diferentes tipos de desencarne. No capítulo 19, sanções e auxílio. Nesse capítulo aborda detalhes do corpo humano, qual de enfermo, em estado evolutivo espiritual, suas enfermidades, álcool, gula, sexo desvairado, drogas, leviandade no esporte, leviandade nas danças, a calúnia, perversões dos sentimentos. Tudo isso precisa a gente buscar o equilíbrio, a ética, uma forma elegante, vamos falar usando esse termo, em tudo isso, no álcool, na alimentação, na sexualidade. A droga não é bom em momento nenhum. Isso aí, leviandade nos esportes. Temos que tomar cuidado com esse tipo de coisa também. A vida é muito cara para se expor a vida em situações que arrisca ela apenas para adquirir emoções. Temos que tomar um pouco de cuidado com isso. Pois é. E nesse capítulo vai falar de 3 tipos de dores. Dor evolução. Dor evolução é a dor que sofre os animais e as plantas. A planta sofre também, de um jeito ou de outro, mas ela sofre. Dor expiação promove a regeneração do ser. Eu pisei no tomate e agora eu quero corrigir. Não tem ninguém que vai te obrigar. Você quer ficar naquela condição, você fica. Você quer melhorar? Então você vai ter que corrigir isso. Não é fácil. Só que quando está na espiritualidade, a gente está tão assim envolvido com aquele ambiente que a gente pede para reencarnar, para corrigir. E a gente vem para a vida para corrigir e a gente chega aqui e não quer corrigir. A gente foge. E tem a dor auxílio, para evitar maiores quedas ou para recuperar antigos enganos. Certas dores vêm na nossa vida para nos alertar, para nos desviar de caminhos que podem nos criar problemas maiores. A dor é uma ferramenta, não de maldade, mas de progresso. Dia virá, quando o nosso planeta deixar de ser de expiações e provas e passar a ser de regeneração, lá na frente, quando toda a população do mundo for espíritos regenerando, espíritos em evolução legal, evidentemente que a dor será muito pequena. Cada mais a gente vai evoluindo, menos dor nós vamos tendo. Isso é fato. E o último capítulo desse livro, comovente surpresa, André Luiz justifica o título do capítulo ao conduzir a narrativa desse capítulo final pela trilha sempre divina e dulcificada.
Deveríamos ler esse último capítulo, pois é muito profundo e esclarecedor. Finalizando, o autor espiritual relata a introspecção, os 3 anos que passou no cenáculo, Mansão da Paz, repetindo sobre a bondade de Druso, o administrador. No fechamento é demonstrado como Deus é justo e bom. Então, é o último capítulo, o André Luiz se coloca de um jeito, agradecendo, ele ficou 3 anos lá trabalhando nessa Mansão da Paz. E ele agradece o Druso, ele agradece aquela oportunidade, é muito bonita as reflexões colocadas pelo André Luiz. E para encerrar, um textozinho aqui para reflexão. Quando a nossa dor não gerar novas dores, a nossa aflição não cria aflições naquele que nos rodeia, nossa dívida está em processo de encerramento. Acho que essa frase fecha o livro todo, porque essa frase faz parte do livro. Então, sim, a nossa dor não gerar mais dores para nós. A nossa aflição não criar aflição nas outras pessoas. A nossa dívida certamente está em processo de encerramento, porque a gente despertou. O mesmo texto que nós colocamos na outra aula, a sua vida será sempre que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança dos nossos pensamentos. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por vocês estarem aqui assistindo o nosso programa e aguardamos vocês no próximo programa. Fiquemos todos na paz do Divino Mestre. Até mais, pessoal. Você assistiu o programa Espiritismo em Nossas Vidas, com Wagner Ideale. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.